Você está ouvindo a Rádio Esther, uma comunidade de estrelas apaixonadas por histórias. Siga a gente nas redes sociais, @maester. Eu sou Esther Rox, autora de Conectados pelas Estrelas, e vou fazer a leitura desse livro para vocês hoje. Preparados para se apaixonar por esses personagens? Então vamos lá! Continuação do capítulo 5, Uma amizade inesperada. Do lado de fora do centro de treinamento, o Sr. Park estava soterrado por um turbilhão de questionamentos sobre o alistamento de Min-Sok. Muitos repórteres queriam uma exclusiva do CEO da Dreammaker sobre o impacto do afastamento antecipado do idol mais famoso de sua empresa e um dos mais conhecidos de toda a Coreia. O fenômeno que impossibilitara o registro da entrada do idol ao serviço militar virara notícia até internacionalmente. Desenvolviam-se teorias para tentar justificar o que poderia ter acontecido e que tipo de tecnologia a Dreammaker estava usando para proteger a privacidade do idol. Alguns até mesmo questionavam se o idol de fato teria iniciado o treinamento ou se a empresa armara o esquema para ocultar que ele estava sendo privilegiado de alguma forma e se esquivando de sua obrigação. Park Hae-in estava quase um leão enfurecido com todo aquele alarde de fake news. Cada meio de comunicação soltava um boato diferente e a vida privada de Min-Sok estava exposta como se ele fosse um delinquente. Sr. Park rasgava os jornais e revistas que recebia em cima de sua mesa e os lançava para longe com ira. Tinha poucos dias desde que Min-Sok havia se alistado, mas já estava insuportável lidar com toda aquela situação. Investigava-se agora o passado de Min-Sok e o que ele fazia antes de se tornar idol. Descobriram que Woo-na era sua mãe. Como ela era uma atriz de musical conhecida e desde que casara com um estrangeiro se afastara de sua carreira, haviam muitas polêmicas que a envolviam. Polêmicas essas que foram desenterradas para aumentar o burburinho. Os jornalistas investigavam sobre o tempo em que o idol morou no Brasil. Eles especulavam se o idol era mesmo filho legítimo de seu pai brasileiro ou a mãe escondera seu pai coreano, por não querer revelar quem era. Essa era apenas uma das vertentes criadas para explicar o porquê Min-Sok não abrira mão de sua cidadania coreana para ser dispensado de servir o exército, já que ele também tinha a cidadania brasileira. Em meio a tanta baboseira que estava veiculando na mídia, aproveitando-se da fama e do engajamento de tudo que levava o nome de Min-Sok, Sr. Park ainda andava ocupado investigando quem eram os homens que Lina vira na escadaria da emissora KGS. Ele prometera à gerente que investigaria até descobrir quem estava por trás daquilo. Mas os homens haviam sido cuidadosos e nem mesmo verificando as câmeras de segurança foi possível identificar quem eles eram. Lina, que usava sua meia hora de celular para se situar do que estava acontecendo do lado de fora, estava a ponto de sair de lá para tentar resolver a situação ela mesma. Preocupada com a reação de Min-Sok, ela usara sua magia para impedi-lo de ler ou ouvir qualquer comentário relacionado ao assunto. Para ele, era como se nada estivesse acontecendo. Era como se estivesse vivendo em uma bolha, onde notícias ruins ou estressantes simplesmente eram filtradas e inexistentes. Os demais colegas que estavam servindo junto a ele demonstravam o mesmo tipo de indignação que Lina, já que estavam vendo com seus próprios olhos que ele estava diariamente com eles. Alguns usavam seu precioso tempo no celular para postar comentários positivos sobre ele. Nos depoimentos, afirmavam que ele de fato estava servindo ao exército e que as pessoas não deveriam acreditar no que jornalistas oportunistas diziam sobre ele. Mesmo com tantos esforços, haters e mal-intencionados continuavam a disseminar boatos negativos sobre a figura de Min-Sok. A empresa estava tendo que organizar uma chuva de processos para proteger os direitos do artista e mesmo assim estava sendo complicado lidar com tantas novas calúnias, absurdamente ridículas. Durante várias vezes, depois dos colegas de quarto caírem no sono, Lina pensou em usar seus poderes para ir conversar com o Sr. Park. Mas a preocupação de que aqueles poucos minutos fossem o suficiente para que alguém tentasse fazer alguma coisa com Min-Sok estava deixando ela doida, principalmente depois da última visita que recebera de seu chefe. Sr. Park foi visitar primeiro a Min-Sok, que passou o tempo todo da visita perguntando sobre Lina e do porquê dela não responder mais às suas mensagens ou não postar nenhuma foto em suas redes sociais. Também estava implicado com o sumiço dela, já que ninguém que trabalhava na empresa sabia responder nada sobre a gerente. A mentira que o Sr. Park contou para Min-Sok fora que Lina tinha ido para os Estados Unidos ajudar na organização da primeira turnê de um dos grupos da empresa. Ele desconfiou do fato de nenhum outro funcionário saber sobre isso, mas acabou engolindo a parte em que Sr. Park disse que apenas funcionários de altíssimo escalão sabiam, já que os detalhes ainda não tinham sido divulgados publicamente.
Para visitar Liná, o Sr. Park usou um vestido feminino, um grande chapéu e óculos escuros. Não queria gerar burburinho de que visitava outro recruta e essa havia sido sua melhor ideia de disfarce. Liná soltou uma gargalhada assim que seus olhos pousaram sobre ele, já que estava hilário vestido daquela forma. Não consegui descobrir exatamente o que estão tramando, Liná, mas você tem toda a razão, parece ser realmente grave, disse Sr. Park muito nervoso tentando simular uma voz aguda feminina. Coloquei uma pessoa para monitorar todos que passam por aquela emissora e encontramos um homem que corresponde à descrição que você deu. Conseguimos segui-lo e ouvimos que os preparativos para dar um sumiço no Idol vai ser na próxima semana. Tudo indica que farão um movimento para que alguém entre aqui e faça alguma maldade com o Min-Sok. Com todas essas loucuras que os jornais estão noticiando, não temos ideia do que estão programando. Você tem que ficar muito atenta. Qualquer descuido pode ser fatal.